3 dias depois que eu morrer. Um certo dia parei para imaginar, para refletir um pouco a respeito da minha própria vida, para pensar nos meus filhos, na minha esposa, no meu neto, no futuro da minha família, o que seria. Porque afinal de contas, do meu passado eu já conheço, do tempo em que estou vivendo agora eu também conheço. Mas eu não sei o que o Senhor Deus tem preparado para mim, no futuro, no meu porvir. Então, analisando eu, resolvi gravar uma mensagem dizendo isto: 3 dias depois que eu morrer. Após 3 dias da minha morte, qual seria a iniciativa da minha esposa? Qual seria a iniciativa dos meus filhos, do meu neto? De tantos amigos que eu tenho, de tantos irmãos, de tantos companheiros de trabalho, o que iriam dizer? E eu fiz um raciocínio: o que diriam meus amigos? A gente sempre vê e ouve alguém dizer, depois da morte: mas o fulano era tão bom. Eu imaginando isso comigo, sozinho, em meio a uma densa floresta onde eu estava. Armei a minha rede nos galhos de uma árvore a certa distância do chão, e ele meditava a respeito disso. Então me veio no sentido que os meus amigos iriam dizer: olha, o Antônio Costa realmente era uma pessoa muito boa. Outros iam dizer: ele era muito legal, era meu amigo pessoal, pessoa que procurava levar a sua vida de uma forma íntegra, diante de Deus, diante da sociedade. Pessoas que tinham muitas amizades e era bem aceito por onde quer que ele chegava. Senhor Deus era na vida daquele homem e o abençoava naquilo que fazia. Com bastante facilidade criava laços de amizades que levava a inumeráveis na quantia de todos eles. E um iria dizer para o outro: olha, eu estou sentindo muita saudade do irmão Antônio Costa. E alguém responderia: sim, eu também sinto. O Antônio Costa faz falta para nós, no nosso meio. Às vezes trazia alegria, trazia um bom conselho, falava com a gente daquilo que a gente precisava ouvir às vezes. Homem de Deus, que o Senhor o tenha na glória. Aí eu pensei, o que diria, o que pensaria minha esposa? E pude imaginar comigo mesmo, fazendo aqui comigo um pensamento, que nos poucos primeiros dias ia sofrer demais, porque muita pegada comigo. E por todos os lugares que eu vou, ou que eu iria, sempre a levava comigo. Nunca perdia de vista e sempre ela estava à distância em que eu alcançava com as minhas mãos. Os meus olhos a via todo o tempo, ela estava ali junto comigo. Se eu ia para a igreja, pegava na mão dela e ela estava caminhando ao meu lado. Momentos de orações, momentos difíceis que atravessamos, ela também estava do meu lado. Nos momentos de alegria, então aí que ela estava do meu lado mesmo. Quantos momentos bons que passamos juntos. Muitos anos de casado. E ainda comecei a recordar lá nos tempos antigos, no dia em que nós nos conhecemos. Uma moça tão pura, com um olhar tão simples, tão meiga. E eu um rapaz tão vivido, tão cheio de bagagem, tão cheio de coisas que não prestavam. Mas eu confesso que quando eu olhei para ela, realmente o amor floriu no meu coração. Eu senti algo que eu nunca havia sentido na minha vida por pessoa nenhuma. E me aproximei dela com as melhores intenções da minha vida. Por isso me casei com ela, tive esses 2 lindos filhos, o Jefferson, que o Senhor nos deu no dia 4 de fevereiro de 88, e o Jonas,
que o Senhor também nos abençoou com um lindo filho. Dia 4 de janeiro de 1990. Então, eu pensando a respeito de tudo isso, como ela iria se sentir, o que ela ia pensar, o que ia fazer, sentindo a minha falta, a minha ausência. E cheguei à conclusão de que, pela forma meiga e carinhosa com que ela sempre foi comigo, o Senhor Deus iria usar de misericórdia e confortar o coração dela para seguir a sua vida adiante. Não olhando mais para trás ou para os lados, na expectativa de que, quem sabe, eu poderia surgir novamente, mas encarando a vida de fato como ela é, e buscando em Deus a fortaleza da sua vida, prosseguindo seus caminhos na presença do Senhor. E pela sua humildade e singeleza de coração, creio que o Senhor Deus a abençoará e iluminará os seus passos para que a vida dela continue de alegria, de paz, e continue uma mulher temente ao nome do Senhor. E o que o Senhor preparar para a vida dela, louvado seja o nome de Jesus por isso. Aí eu comecei a imaginar os meus filhos como seria. E o Jefferson, às vezes assim, um tanto meio extrovertido, ia dizer: ah, papai, o gaúcho faz falta aqui no meio de nós. Imaginei que ele poderia dizer isso. Sabe, naquele momento que imaginava todas essas coisas, eu chorava, eu sorria. Eu ia tão distante na minha imaginação e voltava novamente no meu passado. Mas com o meu sentido voltado para aquilo que eu estava imaginando no presente. E o que eu estava falando comigo mesmo, com o Senhor Deus, o que seria e o que aconteceria 3 dias depois que eu morrer. E aí então pude imaginar e me lembrar quando meu filho mais velho ainda era criança, bem pequenininho. Chegava para a hora de almoço e ele vinha com a boquinha aberta: papai, me dá comida. Mesmo que ele tivesse almoçado, mas pegou o hábito de almoçar novamente junto comigo. E depois dele grande, ainda brincava e tirava sarro e dizia: olha, quantas vezes eu mastiguei o alimento e como um passarinho coloquei na sua boca já o alimento mastigado e você comia. Chegava em casa e ele já grandinho, com 4 anos, 5 anos, abraçava na minha perna, colocava os 2 pezinhos em cima do meu pé e eu andava arrastando a perna, carregando ele. Coisa que nunca sai do coração do pai. E ali estava eu no meio daquela floresta, sozinho, só eu e Deus, imaginando essas coisas. E aí me veio no coração o desejo de gravar isso 3 dias depois que eu morrer. Essa é a mensagem. Por que 3 dias depois que eu morrer? Quem sabe no primeiro dia em que o pai morre, naturalmente o filho não quer muito voltar aos princípios ali da família, ver os acontecimentos, ouvir alguma coisa. No segundo dia o coração ainda está chocado, mas ao terceiro dia eu fiz esse pensamento, porque ao terceiro dia, imagina só, no primeiro dia em que sepultado Jesus, houve uma calmaria muito grande, uma tristeza muito grande que tomou conta de todos, dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua mãe. No segundo dia, o pessoal ainda estava preocupado e caminhando de um lado, caminhando de outro. Muitos haviam ouvido que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, ao terceiro dia sempre há uma expectativa. Já passou um pouco da dor, um pouco daquela angústia, daquela aflição. Então eu imaginei como o Senhor no terceiro dia ele ressurgiu com poder, com grande glória, criando expectativa de vida para todos da face da terra. Então eu disse que no terceiro dia, após a minha morte, aí os meus filhos vão poder ouvir esse CD, essa gravação, a minha esposa, meus amigos. E no momento em que estiverem ouvindo, eu quero fazer um pedido a todos vocês: não chorem, porque eu tenho certeza da preparação da minha vida nos caminhos do Senhor Deus. Então, certo como Viviane, no momento em que vocês estiverem ouvindo essa gravação, eu vou estar em algum lugar, na presença dEle, sentindo a glória dEle, para a alegria dEle, aguardando o dia dEle,
para então encontrar com os demais da minha família, para estarmos eternamente na presença dele. A expectativa de um homem que anda na presença do Senhor e teme ao Senhor acima de todas as coisas. Esta é a minha expectativa. Então, para vocês que estarem ouvindo, que estiverem ouvindo, um pedido é esse: não chore, mas alegra. Canta hinos de louvores ao Senhor Deus. Alegra comigo, porque o meu coração sempre foi alegre. Na verdade, eu nunca gostei de velório, porque é sempre um lugar muito triste. Mas é necessário que haja louvores e que haja descontração, e que, acima de tudo, o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado pela atitude de cada um. E eu comecei a pensar na vida do meu filho Jonas, o meu filho caçula, lembrando dele o que seria, o que ele iria dizer. Às vezes a gente tem só 2 filhos, mas um bem diferente do outro. E aí, imaginando eu, com o coração tão meigo, tão puro, queria dizer: Jefferson, o papai se foi realmente. Maninho, lembra dos momentos em que nós dizíamos: benção, papai, tudo bem, pai do Senhor? E eu quero pedir para você também, meu filho, não chore. Alegra-te, porque a minha vida está na presença e nas mãos do Senhor Jesus. Tenha cuidado de ti, para que não pereça a sua alma. Permaneça nos caminhos do Senhor. Então certo é que encontraremos na presença do Senhor, no grande dia do Senhor Jesus Cristo. Foi importante os dias e os momentos que passamos juntos aqui na terra. Mas olhando para as coisas terrenas, me vem a recordação em que os discípulos chegou com bastante alegria diante de Jesus, com bastante satisfação, e disse: Senhor, em seu nome os demônios vão embora. Senhor, em seu nome os enfermos são curados. Senhor, os paralíticos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, e a alegria no coração deles em dizer isso era muito grande. Mas o Senhor olha para os olhos deles e diz assim: por todas essas coisas, alegrai-vos. Mas alegrar mais ainda, por ter os vossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja Deus. Eu quero terminar aqui esta minha fala e este meu pensamento, que eu gravo em forma de mensagem, deixando em memória para todos quantos gostam de mim, gostaram de mim, caminharam ao meu derredor, ao meu lado na face dessa terra. O projeto de Deus traçado para nossas vidas termina da forma em que Deus quer. O que o homem quer não é o que o Senhor Deus quer. O caminho do Senhor para nossas vidas não é o caminho do homem. O que Deus preparou para nós não é o que o homem tem preparado. O homem prepara todas as coisas, pensa em todas as coisas, mas a resposta sempre vem da boca de Deus. Que o Senhor vos abençoe em Cristo, que o coração de todos encontre conforto e alegria, que a paz do Senhor reine em seus corações e em seus lares. Certo de que estarei com o Senhor no momento em que vocês estarão ouvindo essa mensagem. Então eu quero vos dizer: cuida das suas vidas espirituais, caminhe na presença do Senhor, ficai firme diante da presença do Todo-Poderoso Unigênito, Filho de Deus, porque fazendo assim, estaremos juntos eternamente na glória do Senhor. Esta é a mensagem 3 dias depois que eu morrer. De Antônio Costa, para minha esposa, para os meus filhos e para todos aqueles que são meus amigos, para a glória de Deus, em nome de Jesus.